Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao primeiro trimestre de 2024. Estaremos estudando nesta oportunidade mais um assunto importantíssimo que é recorrente em nossas escolas dominicais. Vez por outra estamos estudando sobre a doutrina da igreja, sobre a responsabilidade da igreja, sobre o compromisso da igreja, sobre a missão da igreja. E neste primeiro trimestre de 2024 falaremos sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E a primeira lição tratará sobre a origem da igreja. E é esta lição que estaremos falando nesta oportunidade. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal. Peço a você que continue orando por nós. Vamos aproveitar toda a motivação que sempre domina os nossos corações no início de cada ano para nos entregarmos de coração e alma ao estudo e aprendizado da Palavra de Deus. Eu conto com você aqui em nosso canal, meu amado irmão, durante todo o ano de 2024. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Que possamos aprimorar o nosso conhecimento na Palavra de Deus durante este ano. Que seja um ano de muito aprendizado. É isso que eu desejo para você que está nos assistindo neste momento. Dito isto, eu quero, antes de começar a nossa aula, apresentar o comentarista do trimestre. É o conhecido pastor José Gonçalves. Ele é pastor em Água Branca, Piauí, graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Ensinou grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí. É comentarista das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da CPAD e autor de vários livros. É presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Piauí e membro da Comissão de Apologética da CGADB. Eu lembro a vocês que em 2022, mais precisamente no terceiro trimestre de 2022, o nosso querido pastor comentou as lições que tinham como título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E mais uma vez ele vem trazendo para nós um assunto relacionado à igreja. Agora o assunto é o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Então, que Deus abençoe o nosso pastor e continuaremos orando para que Deus o inspire a trazer para nós ensinos tão maravilhosos como estes. Então, prosseguindo, vamos conhecer agora as lições que estudaremos neste primeiro trimestre. A primeira lição, a origem da igreja. Estudaremos hoje aqui com você. A segunda lição, imagens bíblicas da igreja. A terceira lição, a natureza da igreja. A quarta lição, a igreja e o reino de Deus. A quinta lição, a missão da igreja de Cristo. A sexta lição, igreja, organismo e organização. A sétima lição, o ministério da igreja. A oitava lição, a disciplina na igreja. A nona lição, o batismo, a primeira ordenança da igreja. A décima lição, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A 11ª lição, o culto da igreja cristã. A 12ª lição, o papel da pregação no culto. E a última lição, o poder de Deus na missão da igreja. Como você pode ver, meu querido professor e aluno, temos aqui a doutrina da igreja. E talvez você me diga, mas pastor Daniel, já estudamos tantas vezes na EBD este assunto, mas é por demais importante falarmos da igreja de Cristo, ainda mais em dias que surgem igrejas descaracterizadas como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Portanto, que você esteja disposto a, junto conosco, estudar todas essas lições no primeiro trimestre de 2024. Tenho a plena certeza que teremos aprendizados maravilhosos vindo da parte de Deus para o nosso coração, para a estruturação da nossa fé, para crescimento no reino de Deus.
Vamos então à nossa lição, a lição que trata sobre a origem da igreja. E o nosso texto áureo, ou o texto áureo desta primeira lição, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Repetindo, e disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. A nossa verdade prática diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Repetindo, a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que são apenas 4 versículos que se encontram em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2 e versículo 37 e 38. Vamos, pois, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Na verdade, caro professor e aluno, não temos essa descrição na revista. Na verdade, o que temos é como o povo de Deus é descrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você vai perceber quando ler comigo e acompanhar o primeiro tópico da lição, que trata exatamente sobre isso. Não temos a trajetória do povo de Deus no primeiro tópico. O que temos é a forma como o povo de Deus é tratado no Antigo Testamento e como é tratado no Novo Testamento, estabelecendo assim a diferença para chegarmos à definição do que é igreja. Apresentar a igreja como criação divina é o segundo objetivo desta lição, que deve ser atingido no segundo tópico. E terceiro e último objetivo, que deve ser atingido no terceiro tópico, identificar a igreja como a comunidade de salvos. Vamos então à introdução da nossa lição. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, na primeira epístola escrita a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia, de fato, revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Ou seja, vamos começar esse trimestre sabendo quem a igreja de fato é. E quando se atribui o termo eclésia à igreja, o que pretendemos dizer para os que querem aprender acerca deste importante assunto? Vamos entender então esse termo eclésia ainda no primeiro tópico da lição, e é claro, isso será desenvolvido não somente nesta aula, mas nas aulas posteriores. Vamos então ao primeiro tópico da lição: o povo de Deus na Bíblia e na história, ou seja, como o povo de Deus é descrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vejamos. Primeiro item do primeiro tópico, no Antigo Testamento. O termo hebraico kahal ou kaal é usado para se referir
a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Kahal ou Kaal é descrito como o povo reunido, congregação do povo, multidão, congregação de Israel, grande ajuntamento. Esse termo, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação, preste atenção nisso, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não, ou seja, o povo reunido para adoração ou não. Era Kahal ou Kaal, significa o quê? Aqui nós temos um termo para designar multidão, congregação do povo, congregação de Israel, um grande ajuntamento. Prosseguindo, temos então agora no Novo Testamento, o segundo item do primeiro tópico. O termo eclésia se refere à Igreja de Cristo. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Aí já percebemos uma grande diferença. No Antigo Testamento se referia a uma nação reunida. Agora, o termo eclésia significa a pessoas de várias nações reunidas. Continuando, assim, o sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Eclésia são aqueles que são unidos para cultuar, para adorar, para pregar a palavra do Senhor, para revelar ao mundo quem é Deus, para mostrar ao mundo o plano de Deus, para expressar ao mundo os anseios de Deus, através da pregação, do louvor, da oração, da comunhão dos santos. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com o sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. O Senhor Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja. É como se Jesus estivesse falando: eu reunirei aqueles que eu resgatar, aquele que eu comprar, aquele que eu redimir. Esses serão a minha eclésia. Dessa forma, o uso paulino, ou o uso que o apóstolo Paulo faz do termo eclésia nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos santos. Assim, vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Portanto, Paulo trata a igreja como comunidade dos santos. Terceiro item do primeiro tópico, na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Lendo as páginas sagradas, lendo o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas do apóstolo Paulo, nós não vemos nada de uma liderança única, como a Igreja Católica Apostólica Romana quer nos transmitir, e assim fazer com que houvesse sucessores. E hoje, em nossos dias, o sucessor de Pedro seria o Papa. Isso nós não conseguimos identificar quando lemos o texto sagrado do Novo Testamento. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é
de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, aqui o comentarista não diz qual, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Então, ao contrário do que acontece no Antigo Testamento, nós temos agora aqueles que estão reunidos pela fé em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e que estão vivendo em novidade de vida. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, que mais uma vez nosso comentarista não cita, talvez por questões éticas, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, conforme diz a carta aos Hebreus. Então a igreja é a congregação dos santos. Sinopse dessa primeira parte: o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. Vamos então ao segundo tópico da lição, a igreja como criação divina. E vamos então ao primeiro item do segundo tópico, a igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Cristo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, como está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Veja, meus amados irmãos, que a igreja não foi um arranjo de Deus, não foi algo improvisado por Deus. Já estava no plano de Deus resgatar um povo que seria formado por judeus, gentios, por pessoas de várias nacionalidades, e esse povo então seria o povo de Deus na terra, que somos nós hoje, para adorar, servir a Deus e revelar a vontade e o querer de Deus a todo o mundo. Segundo item do segundo tópico, a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus fez congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, como está em Efésios capítulo 1, versículo 10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos entende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Veja, meus irmãos, que há uma pequena controvérsia nesse ponto. Alguns dizem que a igreja surgiu no Calvário. A igreja surgiu no Calvário porque, através do sacrifício de Jesus, nós fomos salvos. E a igreja seria inaugurada no dia de Pentecoste. Mas, como instituição representativa da vontade de Deus, do querer de Deus, do plano de Deus ao mundo, a igreja de fato surgiu no dia de Pentecostes. Ela estava no plano de Deus, ela foi preparada, moldada por Jesus Cristo durante o seu ministério, porque ele preparou 12 discípulos que seriam apóstolos dele, que fundariam a igreja. Mas a morte de Cristo
determinou o quê? O acesso a todos à salvação, o acesso a todos, concedendo assim a formação de um novo povo. Veja que foi na cruz que toda a inimizade foi quebrada e ali surgiu um novo povo. Agora, a inauguração de fato, quando a igreja passou a representar verdadeiramente a vontade de Deus, o querer de Deus, a presença de Deus na terra, foi no dia de Pentecostes, e é por isso que a maioria dos teólogos concordam com essa ideia de que a igreja, de fato, passou a existir como instituição divina na terra, representativa do reino de Deus no dia de Pentecostes. Terceiro item do segundo tópico, a igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se você observar em Atos capítulo 2, era quase 3.000. Em Atos capítulo 4, versículo 4, o número chegou a 5.000. Em Atos capítulo 5, versículo 14, diz que o número crescia cada vez mais. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. Sinopse dessa segunda parte da lição: a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecostes. Terceiro e último tópico da lição: a igreja como a comunidade dos salvos. Primeiro item do terceiro tópico: regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Importantíssimo dizer isto, porque hoje muitas pessoas aderem à igreja, vão gostando da igreja, se aproximam da igreja e quando se simpatizam pela igreja, nela permanecem. E daqui a um momento, se toda essa simpatia se perder, ele vai procurar uma outra igreja que ele possa aderir, que ele possa aceitar a liturgia, que ele possa aceitar as determinações daquele novo líder. E então as pessoas vão mudando de igreja para a igreja. Mas de fato, meus amados irmãos, o ingresso na igreja do Senhor Jesus Cristo é através do arrependimento dos pecados e posterior batismo, que significa o quê? Um ato público no qual a pessoa declara, confessa a sua fé no Senhor Jesus Cristo e o seu compromisso de permanecer firme até o dia do arrebatamento da igreja. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoeo, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Então a igreja é formada por pessoas regeneradas, por pessoas que tiveram uma mudança, uma transformação na mente, através da palavra, através de um testemunho. A mente daquela pessoa começa a trabalhar e perceber que precisa se arrepender dos seus pecados. E ele então, com contrição, se apresenta diante de Deus, de coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, e assim ele passa a viver uma nova vida. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos então ao segundo item do terceiro tópico: selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito Santo, somos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, passamos a fazer
parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Eu vou ler, irmãos, nesta versão que veio na revista, mas depois eu recomendo que você, caro professor, leia na versão BKJ, porque este versículo é usado por alguns tradicionais para dizer que todos nós somos batizados no Espírito Santo. E aí não se distingue o batismo com o Espírito Santo do batismo que o Espírito Santo faz com o crente, mergulhar o crente em Cristo. Vamos ler na versão que está na revista e depois na versão BKJ para você entender melhor. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Na versão BKJ diz assim: porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Lendo em inglês, você lerá for by Spirit, que significa foi o Espírito quem nos batizou. O Espírito nos batizou em um corpo. Esta versão que está na revista não é a melhor para explicar este versículo. Então, lendo na BKJ, você tem: porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Esta versão BKJ está mais de acordo com o contexto da passagem, com o que Paulo realmente quis dizer. Paulo não estava falando do batismo no Espírito Santo, que faz as pessoas falarem em outras línguas. Não, estava falando do batismo que o Espírito Santo faz no crente, mergulhando no corpo de Cristo, integrando-o no corpo de Cristo. Vamos ver essa explicação que o comentarista também nos traz para poder consolidar esse pensamento. O batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Então presta atenção nessa diferença. O batismo com o Espírito Santo, quem batiza é Jesus e é para capacitação. Agora, quando o Espírito nos batiza em Cristo, esse batismo é o batismo de iniciação, é para a formação da igreja. Fomos então batizados pelo Espírito em Cristo, e aqueles que buscam são batizados com o Espírito Santo. E João Batista disse: o que vem após mim, ele vos batizará, Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Chegamos então à sinopse dessa terceira parte. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito. Chegamos então à nossa conclusão. Nesta lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos crentes no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco, não precisaríamos desses dois termos, apenas o tampouco bastava, tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Amém! Eu convido você para não perder a segunda aula do primeiro trimestre de 2024, lição que será estudada no dia 14 de janeiro de 2024, que tratará sobre imagens bíblicas da igreja.
Conto com a sua presença aqui, meu caro irmão, meu caro aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Terminamos aqui agradecendo a Deus por mais esta aula e pedindo a você que compartilhe esta aula com outros irmãos e continue orando por nós para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. Que Deus te abençoe, um feliz ano novo para você e toda a sua família. E vamos à EBD. Não perca uma aula neste trimestre. Seja um aluno assíduo, seja um professor dedicado e assim vamos prosseguir nesta área tão importante que é a área do ensino. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.